Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro simpósio de conservação da biodiversidade, organizado pelo Instituto Federal do Maranhão, do campus de Caxias, com o tema O Biólogo e a Pesquisa em Biodiversidade e Conservação. Meu nome é Douglas Santos, eu sou pesquisador na Associação Guardiões do Cerrado, e nós vamos trabalhar juntos aqui nesse mini curso de uso de armadilhas fotográficas aplicado à pesquisa em conservação da biodiversidade. Eu sou graduado em turismo, sou mestre em biodiversidade animal e atualmente eu estou no meio do doutorado em biodiversidade animal também pela Universidade Federal de Goiás. E atualmente eu trabalho com pesquisas voltadas para turismo de observação de vida selvagem como ferramenta para a conservação de espécies ameaçadas, né? E uma das ferramentas que eu uso nas minhas pesquisas as armadilhas fotográficas. São as armadilhas fotográficas que eu uso para o monitoramento da fauna e tal. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais. Bom, para começar, a primeira coisa que a gente vai falar é o que é uma armadilha fotográfica. Bom, uma armadilha fotográfica nada mais é do que um equipamento com uma câmera embutida que é acionada por um sensor, né? É comum, vocês vão ver isso várias vezes, as armadilhas fotográficas serem chamadas de camera trap, né? Que é o nome em inglês para ela, e até mesmo no Brasil se usa muito o camera trap para se referir às armadilhas fotográficas. Outra denominação, embora menos comum, é câmera de trilha, né? Ou trail cam, que também é muito utilizado. Vocês podem encontrar essa dominação, mas também vai estar se referindo às armadilhas fotográficas, né? Bom, uma das questões principais que deve ter uma armadilha fotográfica é que ela tem que ser protegida, né, dos intempéries, tem que ser chuva, sol, ela está exposta ali no tempo, está exposta no meio ambiente, então ela tem que ser protegida. Tá bom, mas como surgiram as armadilhas fotográficas? Bom, as armadilhas fotográficas elas surgiram ali no final da década de 90, né, e a invenção dela é atribuída a um homem chamado George Shiras. Eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o sobrenome dele. Ele era deputado nos Estados Unidos, né, e também era ali apaixonado por fotografia de vida selvagem e era um dos pioneiros ali na fotografia de vida selvagem, né? E ele desenvolveu esse sistema, né? Essas primeiras fotografias que ele conseguiu ali da vida selvagem através de camera trap, ele publicou essas fotos na National Geographic em julho de 1906, né? Em 1935 ele publicou uma coleção de 2 volumes das suas fotografias, né, que ele conseguiu com essas armadilhas. Ele nunca utilizou os registros fotográficos que ele conseguiu com essa câmera que ele desenvolveu para fins científicos, né? Fazia apenas porque gostava mesmo, era apaixonado pela fotografia de vida selvagem, fazia por prazer. Bom, como que era essa armadilha fotográfica dele? Era nada mais ali que uma câmera que ele desenvolveu, um dispositivo simples ali. Só que ele conectou ali uns fios até a câmera e ao flash, que eram acionados quando tocados, né? Então hoje a gente tem as câmeras modernas que são disparadas por sensores de movimento. Naquela época não havia essa tecnologia, então era um fio mesmo, um fio que passava ali na trilha onde eles achavam que o animal ia passar, bem discreto. Quando o animal passava, ele tocava o fio, não viu o fio, tocava, e o equipamento disparava o flash e a câmera, né? Era um equipamento bem grande, bem pesado, né? Um flash muito forte, porém foi o primeiro aí a desenvolver esse tipo de equipamento. Bom, daí veio o primeiro uso científico das armadilhas fotográficas, né? Que foi na década de 1920, quando um pesquisador, né, chamado Frank Chapman investigou a ocorrência de espécies na ilha de Barro Colorado, no Panamá. Então ele usou pela primeira vez esse equipamento para fazer o levantamento da fauna aí dessa região, né? E ele era um ornitólogo dos Estados Unidos
e dessa vez desenvolveu uma pesquisa com animais mamíferos terrestres, né? Bom, depois desse uso aí para registrar a vida selvagem pelos amantes da fotografia, depois o uso científico, essas câmeras mais recentemente passaram a ser utilizadas por caçadores, né? Vamos lembrando que a caça nos Estados Unidos é legalizada, né? E o mundo aí da caça do turismo de caça, da caça esportiva nos Estados Unidos, movimentou muito esse mercado de camera traps e impulsionou seu desenvolvimento tecnológico, porque tinha uma demanda muito grande. Eles usavam essas câmeras para saber onde os animais estavam andando, onde eles estavam frequentando, para eles poderem depois ir caçar nesses locais, né? Então a caça também teve esse papel aí de impulsionar esse mercado e, consequentemente, o desenvolvimento de câmeras, de popularizar assim, essas câmeras traps, torná-las mais compactas e mais acessíveis. Bom, essa é uma imagem aí de um site, né, um site bem conhecido de compras na internet, onde a câmera é vendida para finalidade de caça, né? Então a câmera trap hoje ela é vendida também para essa finalidade, não só para pesquisa científica. É muito utilizado nos Estados Unidos para esses fins. Bom, nesse meio tempo aí, desde que elas foram criadas até os dias de hoje, as armadilhas fotográficas elas evoluíram muito, né? Mudaram muito ao longo do tempo. Então as armadilhas fotográficas, assim, elas revolucionaram assim, a pesquisa científica, revolucionaram o mundo da conservação da vida selvagem. Os equipamentos vieram se tornando mais compactos. Os equipamentos antes eram analógicos, eu cheguei a trabalhar com esse tipo de câmera. Era na verdade uma câmera mesmo que vinha, aquela câmera de filme que praticamente hoje não existe mais e muita gente nunca nem viu uma. Ela tem um filme de 36 poses, ficava dentro da câmera e você tinha que trocar sempre que o filme era consumido. Então você tinha 36 fotos, apenas 36 registros, né? E disparava um flash, era um flash forte também, e você tinha essa limitação aí de 36 poses. Então às vezes acontecia ali de um animal parar na frente da câmera e ficar ali muito tempo, e a câmera ali fazer vários disparos, você perdia às vezes as 36 poses num dia só. Deixava o equipamento lá vários dias, quando voltava, num dia só o animal tinha queimado todo o filme e não tinha registro nenhum. Então era uma câmera que você tinha muita limitação. Depois que pegava os registros, tinha que pegar o filme, levar para revelar, né? Revelar o filme era revelado nessas lojas de fotografia, então demorava para devolver, então você ia ter acesso às imagens bem depois, e depois que tinha acesso poderia descobrir que não teve êxito nenhum no seu monitoramento ali. Mas naquela época isso era extremamente revolucionário, era o que tinha, e os pesquisadores, isso ali foi importantíssimo para começar a registrar espécies que era impossível antes ter dados sobre elas, assim, espécies muito ariscas, muito elusivas. Depois dessas de filme, também da mesma forma, uma câmera era utilizada dentro de uma caixa estanque também, só que aí já vieram aquelas câmeras digitais, né? Aí já usando cartão de memória, mas também não tinha infravermelho e usava filmes, né? Então você tinha ali agora a gravação digital num cartão digital e já poderia ter muito mais imagens, conseguia ali verificar essas imagens de imediato, sem precisar mandar revelar, não corria aqueles riscos do filme queimar, você perder tudo, etc. Porém ainda eram flashes ainda de luz normal, não tinha infravermelho ainda, mas já era um grande avanço essas câmeras digitais, e ela nada mais era que uma câmera digital mesmo, dessas de fotografia de mão, dentro de uma caixa acionada por um sensor. Essas já são todas acionadas por sensor de movimento. Bom, depois já vieram as câmeras mais modernas, onde a própria câmera já vinha embutida dentro da caixa estanque ali, pequena, já com flash infravermelho e o sensor de movimento mais potente, né? Então as câmeras foram ficando cada vez menores e, à medida que elas ficavam menores, mais fácil de levar para campo, mais fácil de manusear.
cada vez mais modernas, e agora o flash infravermelho ele dava outra facilidade, porque alguns animais que assustavam com flash, o flash às vezes interferia no comportamento, então o flash infravermelho não, ele é completamente discreto, o animal não vai ver, somente os animais que enxergam a frequência de infravermelho, que não são todos, né? E seria aí uma outra tecnologia sem muito, com menos impacto ali na hora de tirar a foto, não afetar tanto o comportamento das espécies estudadas. Bom, aí essas câmeras que estão em campo, né, elas trouxeram várias vantagens, né? Além de ser possível registrar aí em espécies que eram difíceis de ser avistadas, difíceis de ser registradas, elas possibilitaram registrar essas espécies, estudar elas com mais precisão, minimizou muito os custos, né, porque você não precisava ali de ter uma equipe toda em campo, você deixava a câmera lá, ela ficava trabalhando para você por dias até você voltar lá. Essas câmeras funcionam a pilhas, então elas ficavam ali. Mais na frente a gente vai mostrar o equipamento, falar do equipamento. Então ela minimizou muito o custo de pesquisa, otimizou as pesquisas e menor interferência humana na pesquisa, né? Assim, quando você está ali estudando com câmera trap, você não tem a presença da pessoa ali, que com certeza a presença da pessoa interfere no comportamento da fauna ali que você está estudando. Então você minimiza o impacto humano em cima da fauna que você está pesquisando ali. E aí nós chegamos aí na tecnologia que nós temos hoje, né? As câmeras traps que nós temos hoje. Hoje, inclusive, nós temos umas câmeras traps, igual essa última que a gente está vendo aqui, que tem uma anteninha, justamente porque tem câmera hoje que tem um chip de celular dentro dela, que acessa a internet, e locais onde você tem rede, né, acesso à rede, ela tira a foto e envia a foto por e-mail já para a pessoa, né? Então, para você cadastrar seu e-mail, né, configura a câmera, ela, na medida que ela tira a foto, ela já envia no e-mail para você já ter em tempo real o que a câmera está registrando, né? Então já é uma tecnologia muito mais avançada. Bom, o The Guardian publicou uma matéria muito interessante, né? Essa matéria foi publicada em 2011 sobre a importância das câmeras traps para pesquisa científica, e muito além disso, né, eles fizeram ali uma avaliação muito interessante, que as câmeras trap elas têm uma função muito além da ciência. Elas têm uma função ali, as imagens da fauna que as câmeras conseguem têm um poder de sensibilizar a sociedade, de sensibilizar as pessoas para a questão ambiental, e elas no texto eles colocam isso, que as câmeras hoje têm esse poder, né, de levar essa imagem aí à sociedade, para levar essa conscientização da importância da fauna e de que ela deve ser preservada e tal. Então essas câmeras hoje cumprem, além de tudo, além do papel de instrumento de pesquisa, um papel muito forte de sensibilizador da sociedade com relação à nossa fauna. Certo? E para que a gente pode usar as câmeras traps? Né? Para que nós podemos utilizar as câmeras traps ou as armadilhas fotográficas? Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu vou convidar vocês para assistir um videozinho que aqui a gente produziu na ONG a respeito de monitoramento de fauna. Ela é um videozinho bem curto que vai falar ali de algumas técnicas de monitoramento, e em um ponto deles ele vai falar sobre câmera trap. O momento que ele falar sobre câmera trap é o mais importante para nós aqui, e aí depois, terminar o vídeo, nós vamos discutir aqui as questões que o vídeo citar e a aplicabilidade na pesquisa. O Ciência em Campo de hoje vai falar sobre o levantamento de médios e grandes mamíferos, né? E três métodos principais utilizados para fazer esses levantamentos. 1, identificação de pegadas. 2, vai ser busca ativa. E 3, câmera traps. E para mostrar esses métodos, a gente está aqui hoje no Parque Nacional das Emas. Então, você precisa aí identificar ali o local onde os animais estão passando, né? E aí identificar a pegada. O interessante é que você tem um objeto para
para medir a escala dessa pegada, né? Seja uma régua, se não tiver uma régua, uma caneta, de preferência uma caneta ali que tem uma escala bem conhecida. E o interessante dessa técnica é que a pessoa que está fazendo o levantamento não precisa necessariamente ter o conhecimento total para identificar no momento aquela pegada. É interessante que tenha um guia de campo, poder identificar ali as pegadas, mas se faltar a identificação, não for possível identificar no momento, com a escala, com o objeto, e aí você fotografa essa pegada, e a pessoa pode depois enviar essa foto e um especialista pode identificar essa pegada, né? E o interessante também, é importante sempre pegar a coordenada do ponto onde está essa pegada. Na falta de GPS, se não tiver com GPS em campo, hoje os telefones celulares, a maioria, é possível pegar a coordenada no telefone celular. No caso aqui, a gente tem uma pegada aqui de uma onça parda, né? Esses animais se locomovem grandes distâncias durante a noite, são animais de hábito praticamente noturno, e eles se locomovem muito por estradas, né? Em geral, os animais se locomovem muito pelas estradas. Então é interessante se deslocar pelas estradas procurando essas pegadas. A buscativa normalmente nós fazemos usando algum veículo, de preferência um veículo assim aberto, porque como esses animais cobrem grandes distâncias, caminham grandes distâncias, né, com o veículo você pode cobrir uma área maior, você define ali as parcelas, os transectos que você vai cobrir. É bom que você registre sempre quantas horas você fez de esforço amostral e quantos quilômetros que foi coberto, né? E também pegar os pontos de GPS dos locais que você for passando para ter isso depois possível de ser colocado no mapa, ser plotado para alguma espécie de uso de sistema de informações geográficas e tal. Como esses animais às vezes são ariscos e de longe eles já precisam ser observados às vezes de grandes distâncias, sempre é bom um binóculo contigo para poder visualizar esse animal a uma distância grande, para poder identificar com maior precisão. E de preferência, sempre que possível, fotografar, né, o espécime que você encontrar. Então um binóculo e uma máquina para poder fazer esse registro. E sempre que fizer um avistamento, outro fator importante é pegar a coordenada do ponto daquele avistamento para manter sempre registro de onde foi que os animais foram avistados. A buscativa, ela precisa de alguns esforços amostrais nos horários de final de dia, escurecendo, e durante a noite, e também logo ao amanhecer, porque são os horários que esses animais noturnos, eles se locomovem mais, né? Então animais que têm hábito diurno, a gente vai fazer busca para procurar eles durante o dia. Porém, você precisa de fazer esforço para encontrar esses animais noturnos também. Então a buscativa tem essa questão. É feito da mesma forma do método diurno, porém à noite você precisa de um cilibrim, que é para fazer a sua focagem, né, que a gente chama de focagem noturna. E o cilibrim ele auxilia porque esses animais noturnos, né, ele tem ali uma película reflectora no olho, e assim que a luz do cilibrim bate no olho, ele reflete, então fica fácil de identificar esses animais a longas distâncias à noite, né? E também outra coisa importante é usar sempre uma proteção para proteger os olhos, porque como está com a luz, sempre vai vir ali insetos voando e aí pode entrar no olho e tal, e ser uma situação desconfortável. Então, ou um óculos ou um boné com telinha vai ajudar aí na proteção. Outro método são as armadilhas fotográficas, né? Ou as câmeras traps. Essas câmeras, na verdade, elas funcionam com um sensor, né? Esse sensor de movimento, quando o animal passa, ela dispara e aí começa a gravar o vídeo ou fazer uma foto de acordo com a configuração escolhida. Essas câmeras funcionam com pilhas, então as pilhas duram um tempo, dependendo da quantidade de segundos que coloca, número de fotos, então essas câmeras duram um certo tempo, e um cartão de memória. Então tudo isso que é gravado aqui, todos os animais que forem passando vão sendo registrados, e depois do tempo determinado, o pesquisador vem cá, recolhe o cartão, e aí ele tem um registro de todos os animais que passaram aqui. Então assim, essas câmeras geralmente são armadas em trilhas que os animais passam, ou na beira das estradas. O importante é sempre que essas câmeras sejam colocadas nas diagonais. Existe uma discussão sobre se usa uma ou duas câmeras por estação, né?
Isso vai depender muito da sua pergunta e o que você quer estudar. Se você quiser só ver qual é a espécie de animal que está passando, uma câmera já vai resolver seu problema. Se você precisar identificar o animal, por exemplo, quando se estuda onça pintada, que você vai identificar o animal pelas pintas, né, que é possível identificar, é bom que use duas, porque aí você já pega na mesma vez que ele passar os dois lados do animal. Tem um estudo também que fizeram uma avaliação que é melhor usar uma ou duas câmeras por estação. E nesse estudo eles identificaram que quando se usa uma câmera, você acaba perdendo o registro. Porque é normal, às vezes o animal passa rápido, a câmera não dispara, e com duas câmeras você acaba perdendo menos registro. Essas câmeras, se você for usar duas câmeras, lembrando que elas são armadas na diagonal, você vai armar uma do lado da estrada, outra do outro, mas o importante é que uma virada para a outra, sempre o final de uma coincida com o começo da outra, das imagens, para você não ficar ali com uma sobreposição muito grande de imagens, ou na hora que disparar, os flashes dela são infravermelhos, mas uma capta o flash da outra. Então às vezes você vai ter disparos ali e o flash de uma vai atrapalhar a imagem da outra, né? Então o interessante é sempre colocar ela assim. A altura vai depender ali muito do que você está estudando, do local, do relevo, da espécie, mas é sempre bom a altura do joelho, assim. Coloca ela na altura do joelho. Geralmente a gente coloca em árvores na beira da estrada, mas lugares que não tiver árvore, o pesquisador pode usar estacas, né? Então é bom sempre carregar contigo aí facão, estacas, que aí você consegue fazer uma estaca aí, um pedaço de madeira e colocar a câmera onde não tiver árvore disponível, né? Bom, para definir quantas câmeras você vai usar, isso vai depender muito do tamanho da sua área, né? E o tipo da área. Quanto mais câmeras, mais chance você vai ter de registrar. Porém a gente sabe que tem limitações financeiras, né? O seu equipamento é um equipamento relativamente caro, então você tem que trabalhar ali com um número mínimo para conseguir uma eficácia maior. Tem duas metodologias de instalação, né? Você pode optar pelo grid, que você vai colocar as câmeras espalhadas num grid regularmente espaçadas, porém isso exige um número maior de câmeras. Então a segunda opção é um espalhamento aleatório, meio que baseado no seu feeling, onde você tem visto mais pegadas, onde você acha ali que o animal está passando com mais frequência, e aí é outro sistema, né? Então você vai ter essas duas opções aí de definição de quantas câmeras e onde colocá-las. O importante é não esquecer, sempre que instalar a câmera, pegar a coordenada do ponto onde a câmera está instalada, porque muitas vezes pode mudar o pesquisador durante a pesquisa e essa câmera vai precisar ser encontrada e com o passar do tempo pode ter dificuldade de achar onde ela está. Bom, é isso, eu espero que tenha ajudado e até a próxima. Bom, então, você pode estar usando ali a armadilha fotográfica para inúmeros fins, né? Tanto para somente saber quais espécies que estão ali, sem finalidade científica, somente para investigação. Você pode usar para estudar comportamento, para estudar estimativa de abundância, de riqueza de espécies. Você pode estar utilizando ela para construir ali, no meu caso de pesquisa, por exemplo, que é construir um mapa de frequência e de ocorrência de espécies para eu entender ali quais são os melhores pontos para avistamento de determinadas espécies voltados para o turismo de observação de vida selvagem. Então você tem diversas finalidades que você pode utilizar essas câmeras traps para pesquisa científica, além de outras questões que não são voltadas para a ciência, por exemplo, como a gente citou, da caça, ou por hobby mesmo, da fotografia de vida selvagem. Você pode utilizar e você vai ter essas outras finalidades que não são exatamente científicas, né? Mas eu trouxe aqui alguns artigos científicos que utilizaram câmera trap com finalidades científicas, né? Descrições de novas espécies,
e é uma questão que acontece muito, por exemplo, não só descrição de novas espécies, mas ocorrências de espécies em determinados locais onde não era esperado, onde não tinha registro de ocorrência. Você está registrando ali um monitoramento numa área X e de repente aparece uma espécie lá que não era prevista a ocorrência dela ali. Você pode ir, publicar um artigo descrevendo a ocorrência daquela espécie naquela região onde não havia antes a ocorrência. Às vezes você está ali, coisas que não estão relacionadas ao objetivo da pesquisa acontecem, e esses dados são importantes, presença de espécies invasoras, um comportamento ali que você registrou diferente. Esse é um exemplo desse artigo aqui, que é um artigo de um colega, do Fernando Tortato, que ele usou as câmeras traps eles estavam fazendo monitoramento de onças pintadas no Pantanal. Não era o foco deles esse comportamento, mas no meio dessa pesquisa as câmeras registraram um comportamento diferente, que não estava descrito ainda, que era um infanticídio, né, de filhotes de onça pintada, que o risco desses infanticídios era aumentado quando tratava de presença de onças perto de carcaças que eu falo, de gado ou de animais maiores, assim, de vida livre mesmo, animais selvagens que elas predavam e outras onças vinham comer e tal, que isso potencializava o infanticídio de filhotes por outras onças, né? Então ele usou esse dado que ele coletou do monitoramento para publicar esse artigo descrevendo esse comportamento. Bom, esse aqui é um exemplo de câmera trap para estimar abundância e densidade, né, usando método de captura e recaptura. Geralmente o método de captura e recaptura com câmera trap, eles são mais precisos e mais eficazes quando você pode individualizar, né, o animal. No caso das onças pintadas, isso é possível porque as manchas, as rosetas que a gente chama, cada onça tem uma específica. Então você consegue saber que a onça que passou na câmera 1, se ela passar na câmera 5 ou na câmera 10, você vai saber que é a mesma onça. Então você sabe que foi a mesma onça que passou tal dia nessa, tal dia naquela, porque as rosetas dela é possível identificar aquele indivíduo baseado nas manchas, né? Vocês podem notar aí que cada uma tem um padrão de mancha diferente. Se você olhar com cuidado, você vai ver que são manchas diferentes entre um indivíduo e outro. Geralmente, quando se faz estudos de onça pintada para identificar densidade e abundância, se usa 2 câmeras em cada estação para na hora que o animal passar pegar os 2 lados dele, né? Porque as manchas de um lado são diferentes das manchas do outro lado, então você precisa de pegar os 2 lados de uma vez para saber que aquele indivíduo, para identificar os 2 lados do indivíduo, porque se ele passar do lado esquerdo nessa câmera e na outra câmera ele passar pelo lado direito, você vai ter ali dificuldade de saber se é o mesmo indivíduo, porque são manchas diferentes de cada lado. Bom, existe uma discussão, né, sobre esse assunto. Se coloca 1 ou 2 câmeras por estação, e esse assunto é discutido. E aí tem um artigo publicado pelo Nuno Negrões e os colaboradores dele sobre isso. Eles estudaram qual que é melhor, se usar 1 ou 2 câmeras por estação. E eles avaliaram isso, qual que era mais vantajoso. E nesse estudo eles concluíram que quando você usa 2 câmeras, você tem mais eficiência no monitoramento, você perde menos imagem, né? Porque é normal, às vezes o animal passa, né, vai, como a gente mostrou no vídeo lá, você pode perder uma imagem, a câmera às vezes não dispara, dá um delay, perde o animal. E quando você tem 2 câmeras, você corre menos risco de perder, ele otimiza um pouco esse monitoramento. Então, mas da mesma forma também que a gente falou no vídeo, que a gente mostrou para vocês, tem limitações financeiras, você não vai ali colocar mais câmeras por estação. Se você tem poucas câmeras, você tem que otimizar os pontos, então você vai usar uma só. Depende muito do que você vai estudar, muito das suas condições, do recurso que você tem que fazer a pesquisa, né? Mas esse artigo é bem interessante e ele notou isso, né? Se você usar 2, você perde menos registros. Bom,
Agora que nós já falamos sobre o que são as câmeras trap, como elas surgiram e como você pode usar, para que elas servem, agora nós vamos para o uso delas, né? Nós vamos pensar na construção da pesquisa, né? No uso. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar quando vai fazer um estudo de câmera trap é fazer o planejamento desse monitoramento, né? Esse planejamento é muito importante para evitar situações complicadas durante a execução, tá? Então você vai ter que pensar em fatores. Qual que é o objetivo da sua pergunta, qual é o objetivo da sua pesquisa, o que você quer investigar, né? Diante disso, você vai definir qual é a área do seu estudo, né? Onde é que vai ser a sua área de estudo. Você tem que conhecer ali qual que é a área de estudo, porque com essa informação da área, ela é extremamente importante para você definir quantas câmeras você vai usar, porque você vai depender da informação de qual o tamanho da área, para definir o número de câmeras, qual é o tipo do relevo da área, as características da área vão influenciar diretamente na quantidade de câmeras que você vai utilizar. Bom, com a área definida, você já vai poder ter uma definição prévia de quais locais você vai instalar suas câmeras. Quais serão os locais que você vai colocar, quais serão suas estações de monitoramento, baseado no estudo prévio que você está fazendo da sua área. Então você já vai pegar as coordenadas de quais são os pontos prováveis que você vai colocar as câmeras. Pode ser que quando você vai para campo você encontre uma realidade diferente, que você tem que mudar um ponto ou outro. Mas esses pontos esperados você já deve ir para campo com eles definidos, para ficar mais fácil de você buscar ali o melhor ponto para colocar a sua câmera. Bom, baseado nisso, né, com a informação de onde você vai colocar cada câmera ali, os prováveis locais, você vai poder estimar também quanto tempo você vai gastar para instalar cada câmera. Aquela câmera X, eu chego de carro nela, então é uma câmera rápida que você vai chegar ali e instalar. A câmera Y, eu preciso de chegar a pé, não tem como chegar de carro, então eu vou precisar deslocar mais tempo, vai ser mais complicado, então eu preciso de ter isso em mente para saber ali quanto tempo eu vou gastar, para planejar quantos dias vai ser minha campanha de campo, porque senão você vai sair, vou fazer isso com 3 dias, chega lá, não dá tempo, você não consegue instalar todas as suas câmeras, então você precisa de ter isso bem definido anteriormente. Bom, e também para definir a equipe, você precisa de saber quantas pessoas serão necessárias para executar, e para saber isso, né, você, pelo número de câmeras, pela dificuldade de instalar cada câmera, se o local é tranquilo, tal, 2 pessoas vão ser tranquilas para fazer. Não é muito bom uma só, porque a gente não recomenda ir para campo sozinho, né? Você pode sofrer um acidente, pode acontecer alguma coisa, se machucar, muitos locais não têm acesso de telefone celular, então nem que seja você e uma pessoa local ali que conhece bem, que possa te conduzir, é importante pelo menos mais uma. Mas tem lugares que são muito mais difíceis, ou que dê para dividir equipe, então se você tem ali 4 pessoas, dividir as estações, parte da equipe faz uma parte da equipe faz a outra, vai otimizando o tempo, né? E tempo a gente sabe que hoje em dia as empresas contratam os proprietários, ou os recursos que a gente tem limitado, então quanto menos tempo a gente gasta para executar, mais economia a gente vai fazer e menos vai gastar, né? Bom, isso tudo que eu falei da área que você vai trabalhar, de definir os pontos, tudo isso vai ser muito importante para a definição do seu projeto, e isso você vai precisar de trabalhar com referenciamento, né, de sistema de coordenadas. Você vai trabalhar com ou com um SIG qualquer, ou com o Google Earth. O Google Earth Pro hoje tem ferramentas muito boas, então dá para você trabalhar até mesmo no Google Earth para definir esse ponto, pegar a coordenada, ver ali o satélite, a imagem, porque pela imagem de satélite você vai conseguir saber ali mais ou menos o relevo, o terreno, se é um pasto, se é mata, se é um campo, você vai saber ali se é agricultura, se tem estrada, se você vai
ou se é corpo d'água, se tem que atravessar um rio, etc. Todas as informações você consegue pegar anteriormente pela imagem de satélite, né? Então avaliar a imagem de satélite é muito importante. Então trabalhar com coordenada, trabalhar com imagem de satélite é algo fundamental para quem hoje vai trabalhar com monitoramento com armadilhas fotográficas, porque isso vai se definir o quanto você vai conseguir otimizar e o quanto você vai conseguir ter êxito nas instalações das suas câmeras em pontos estratégicos. Porque a imagem satélite dá para você ter uma boa noção da área e saber o melhor ponto para pegar a espécie X, conhecendo mais ou menos ali o tipo de ambiente que ela usa. Tá, mas o que é uma coordenada? O que é uma coordenada geográfica, né? Uma coordenada, na verdade, ela é uma referência espacial, né? Ela é uma referência espacial, como são linhas imaginárias ali que cortam o globo terrestre, que possibilita você projetar um ponto em qualquer parte da superfície terrestre, né? Você vai projetar um ponto baseado, uma projeção de um ponto baseado nessas linhas imaginárias. Bom, as linhas horizontais da coordenada, elas são chamadas de latitude, né? Elas vão cortar desde a linha do Equador, que é a linha horizontal central, até a linha 90, que é chegando no polo, né? A última linha. Então é 90 graus para cima, 90 graus norte, latitude, e 90 linhas para baixo, até o 90 graus sul. Então a gente tem 90 graus para o sul, 90 graus para o norte, né? As linhas verticais, né? As linhas verticais, elas são chamadas de longitude. Então você tem 180 linhas para a esquerda, baseada do zero sendo o meridiano de Greenwich, a linha zero, que corta Greenwich. Então nós temos aí 180 linhas para a esquerda, que são 180 graus, cada linha é 1 grau, 180 graus para a esquerda, que é para oeste, e você tem 180 linhas para a direita, que são 180 graus leste, né? Então você vai ter onde essas linhas se cruzam, né? Onde elas se encontram, você vai ter um valor de x, que se refere às linhas verticais, que são as longitudes, e um valor de y, que é as linhas horizontais, que são as latitudes. Então onde elas se encontram, ela vai ter um valor ali de x e y, que são suas coordenadas. Aqui a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, né, esse ponto A. Esse ponto A, ele tem aí, se você colocar cada linha com 10 graus, aí, ele tem 9 linhas, né, que até dar 90 graus, que é o máximo. Então ele está com 10 graus, de 10 em 10 graus as latitudes. Então cada linha horizontal é uma latitude, ele está 1, 2, 3, 4, 5 linhas aí de 10 graus dessa de latitude. Então ele tem uma latitude de 50 graus. Ele está na latitude de 50 graus, esse ponto A aí. E na longitude dele, que são as linhas verticais, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas também. Então ele está, só que aí ela está de 20 em 20 graus, né? Observa lá em cima quantos graus tem cada linha da longitude. Então ele tem a latitude de 100 graus, né? São 5 linhas de 20 graus. Então ele está lá, ó. Ele tem uma longitude de 20 graus e uma latitude de 50 graus. Mas a gente falou agora há pouco que ela pode ser norte ou sul, leste ou oeste, né? Então esse ponto A é o que? 50 graus norte, porque se tivesse para baixo ele teria 50 graus sul, na mesma, se tivesse 5 linhas para baixo. Então ele tem 50 graus norte, é o Y dele, a latitude, e ele tem 100 graus a oeste. Então ele está na coordenada 100 graus a oeste e na coordenada 50 graus norte. Então onde é o ponto, essa é a coordenada do ponto A. Então quando te perguntarem qual é a coordenada do ponto A, coordenada do ponto A, 50 graus norte, 100 graus a oeste. Então você tem exatamente onde está o ponto A. Quando você pega o ponto B, ele também está no hemisfério norte, né? Então ele também está acima da linha do Equador, e ele está ali em 40 graus, né? São 4 linhas de 10 graus, ele está 40 graus, poderia ser 4 linhas de
de 8 graus, ele estaria 32 graus, né? Essas linhas de graus ela vai mudar, você vai ver ela em mapa com linhas diferentes, na projeção, isso é só uma projeção. Essa linha vai de 0 até 90, mas você vai poder pegar ela às vezes aí de 1 em 1 grau, meio em meio grau. Essa linha ela pode estar em várias escalas diferentes, né? Nessa escala aqui ela está assim. Então você tem ela aí 40 graus norte, ponto B, ele está 40 graus norte, mas ele não está a oeste, ele está a leste, né? Então ele está quantos graus leste? Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas também. Só que aí é 20 graus, na escala lá de cima é 20 graus, a escala de longitude está de 20, a escala da latitude está de 10, né? Então escala diferente. Então ele está lá 80 graus leste e está 40 graus norte. Então qual é a longitude e latitude do ponto B? Se eu te perguntar agora, qual é a coordenada do ponto B? Qual é a coordenada do ponto B? Bom, a coordenada x, que é a coordenada longitude, 80 graus. A coordenada y, que é a latitude, 40 graus. Então a coordenada dele é 80 graus norte, 40 graus leste. Bom, nós utilizamos muito as ferramentas SIG. Alguns softwares que nós usamos são pagos, outros não são, porém sim são softwares que você precisa de ter um mínimo de conhecimento, tem que ter um treinamento, e algumas pessoas ainda não têm habilidade para trabalhar nesses softwares. Então a maioria das pessoas, muitos, né, trabalham com um software que é grátis e que é bem acessível, bem intuitivo, que é o Google Earth, e funciona, é bem funcional, funciona bem. E com certeza é um dos que é mais utilizado aí para mapear, projetar pontos, coordenadas. Então, provavelmente já está familiarizado com ele. Caso não esteja, a gente vai dar uma pincelada sobre o Google Earth agora. Você depois pode baixar ele no seu computador, brincar um pouquinho, dar uma olhada nas imagens de satélite. O Google Earth Pro, eu não sei se ainda está disponível. Quando eu baixei ele era gratuito, estava disponível. Não sei como é que anda isso. Mas se tiver, baixe a versão Pro, que ele tem mais ferramentas, né? Bom, o Google Earth, você pode aí trabalhar com uma área X, você escolhe sua área de pesquisa, né? Bom, eu vou usar de exemplo aqui uma área que a gente monitorava, uma área de Cerrado, no Vale do Araguaia, na divisa de Goiás com o Mato Grosso. Então a gente usou o Google Earth para definir a área. Essa área vermelha é a área que a gente estava estudando, é a área marcada no mapa aí. Então essa é uma imagem aproximada de satélite, já está com zoom e tal. Aí essa área que está grifada é a nossa área de pesquisa. Bom, então a gente queria definir dentro dessa área de pesquisa quais seriam os pontos que nós íamos colocar as câmeras para estudar mamíferos de médio e grande porte. Nosso objetivo nessa pesquisa era mamíferos de médio e grande porte. Então, essa é uma imagem já com zoom da área, é uma área de inundação, uma floresta de inundação, uma várzea, né? Então, quando o Araguaia transborda, essa área é bem na confluência de 2 rios grandes, que é o Araguaia e o Crixaço, e quando o Araguaia transborda, ele inunda essa área, e aí quando ele recua, fica formando esses lagos, esses vários lagos que você está vendo. Por ser uma área de inundação, tem vários pontos que você não consegue acessar facilmente, são pontos que ficam inundados o ano inteiro, outros grande parte do ano. Então, a gente usou as imagens de satélite para justamente definir isso, quais seriam as áreas que seriam possíveis de colocar as câmeras, né? E quais são as áreas que provavelmente os animais usavam mais e tal. Bom, pelo mapa aí você consegue ver que tem algumas estradinhas aí cortando a reserva, tem algumas estradas, né? Então os animais se deslocam muito por estradas, então as estradas com certeza é uma área que a gente prioriza para colocar a câmera. Outra coisa que a gente gosta de observar, por exemplo, são o encontro de 2 estradas ou onde elas se cruzam, porque aí você tem ali, colocando a câmera bem no cruzamento, você vai ver animais vindo de 4 lados diferentes ali, eles passando de uma estrada ou na outra ali, você vai pegar. Então são pontos que potencializam a probabilidade do registro. Então a gente sempre coloca a câmera onde encontram estradas, e dependendo da espécie que estão usando, você vai calcular ali a diferença de distância entre um ponto e outro. Nesse estudo nós não utilizamos grid, né? Como são os grids? Os grids, você vai colocar as câmeras ali regularmente espaçadas, tanto para um lado quanto para o outro, elas vão estar sempre em quadradinhos ali, uma separadinha da outra,
Esse seria um grid. Porém, por dois motivos: por precisar de muita câmera e por ser uma área de inundação difícil de colocar, a gente priorizou colocar as câmeras nos pontos secos, onde era possível acessar o ano inteiro, onde não ia ficar alagado, onde não ia arriscar a câmera, e a gente ia colocar as câmeras nesse ponto. Bom, outro fato que a gente prioriza também é a parte de terra onde tem encontro de dois lagos, né? Porque você tem dois lagos aqui e um filete de terra, tem vários pontos que você pode observar que você tem dois lagos e uma parte de terra entre os dois lagos. Provavelmente vai ser essa parte de terra entre os dois lagos que o animal vai usar para atravessar ali. Ele vai evitar atravessar o lago e passar por essas pontes de terras que estão ali. Então são pontos também que potencializam ali de você registrar mais bichos nesses locais, porque vai afunilar ali onde os animais vão passar. Então a gente vai olhar, baseado no seu conhecimento, no seu feeling, você vai escolher os pontos melhores ali, aleatoriamente ali, para colocar sua câmera, né? Não vai usar o grid, vai colocar baseado no seu conhecimento. Foi esse que a gente fez aqui. Escolhemos pontos de estradas, ponto que cruzou entre uma estrada e outra, ponto de encontro de dois lagos, e aí foram os pontos que a gente escolheu para esse monitoramento. Agora eu vou colocar um videozinho desse monitoramento para você ver, por exemplo, a câmera que ficou lá no período ali que começa a cheia, quando o rio vai transbordar. Então pode observar que no começo a estrada está seca e depois a mesma câmera, no mesmo lugar, alguns dias depois, foi retirada de barco, porque a estrada já tinha alagado. Olha esse vídeo. Bom, esses locais, esse por exemplo do vídeo agora, é um local muito distante, que a gente deixa as câmeras e depois vai buscar elas com 90 dias após a data que foi instalada, às vezes 120 dias, então fica bastante tempo lá. E se você cometer um erro quando você voltar lá, se a câmera não gravou, se o cartão não gravou, qualquer erro que foi cometido, você perdeu 4 meses de monitoramento e isso pode comprometer toda a sua pesquisa. Então, todos os cuidados são precisos para evitar esse tipo de coisa. E acontece muito, muito mais do que a gente imagina. E agora, essa parte do curso agora é onde eu vou te dar dicas para você não cometer falhas antes de começar o seu monitoramento. Bom, eu quero agora te apresentar um equipamento, um modelo de câmera que a gente trabalha, que é essa aqui. Uma câmera Trap Bushnell, uma armadilha fotográfica Bushnell. Você já tem outras que são mais modernas que essa, mas essa é uma bem funcional, com preço bom e que a gente usa bastante essa câmera aqui. Ela tem aqui um sensor de movimento, que é esse aqui. Quando o animal passa aqui, esse sensor vai captar o movimento e vai disparar a câmera. Aqui dentro está a câmera, nessa parte aqui está a câmera aqui que filma, e aqui é o flash infravermelho. Ele vai disparar um flash infravermelho, a gente não consegue ver esse flash, mas a câmera capta a imagem baseada nesse flash infravermelho para os registros que são à noite. Durante o dia ela filma normal, não precisa de flash, não tem flash, somente à noite. O flash dispara de dia também, mas você não vai ver ele, né? À noite sim, quando ele jogar o flash, você vai ver o animal tudo em preto e branco,
como eu vou mostrar nesse vídeo aqui para você. Bom, essa câmera, ela funciona, ela está dentro de uma caixa estanque, protegida, que suporta chuva, não pode mergulhar na água, mas ela suporta chuva, né? E aqui ela tem um painel de setup, onde você vai configurar tudo que você quer na câmera, né? Essas configurações, você vai escolher a data, a hora que você vai gravar nos seus registros, você vai colocar a hora e a data que você está ali instalando. Você vai selecionar se você quer foto, se você quer vídeo, se quer foto e vídeo, porque ela faz os dois. Quanto tempo você quer o vídeo, porque ela grava até 1 minuto, né? A gente trabalha com menos, 15 segundos, 20 segundos. Você vai colocar o intervalo entre um disparo e outro. Por exemplo, o animal passou, ela fez um vídeo, 10 segundos. Se você colocar 1 segundo de intervalo, 1 segundo depois de finalizar o vídeo, ele já começa a gravar outro. Então você vai perder menos registro. Se o animal estiver fazendo alguma coisa na frente da câmera, ele já começa a gravar de novo. Então você vai escolher aqui várias configurações. Tá aqui, você vai escolher nesse menu aqui. É super simples, intuitivo, é bem simples de mexer. Você configura da forma que você achar melhor para a sua pesquisa. Você pode configurar o horário que ela vai funcionar e tudo. Então aqui você tem várias funcionalidades. Aqui são os locais da pilha. Elas funcionam com pilhas normais. São 8 pilhas que você coloca aqui e depende do quanto ela vai gravar, mas essas pilhas costumam durar bastante, assim, 2 meses, até 3 meses, elas aguentam bem aí no monitoramento, né? Então você tem aqui a pilha e aqui o espaço para o cartão de memória. É um cartão de memória, um cartão SD, mesmo um cartão normal de memória, e ela suporta um cartão até 32 GB. Então a gente costuma trabalhar com 32 GB. Essa é uma dica que a gente dá, trabalhar sempre com cartões grandes. Por quê? A não ser que você possa aí secar a câmera com frequência muito grande. Como a gente deixa lá muito tempo, a gente trabalha com cartão que comporta muitos vídeos. Porque nem sempre são vídeos que os animais passam, disparam. Qualquer coisa que mexer na frente da câmera, ela vai disparar e fazer o vídeo. Então às vezes uma folha que está balançando, uma árvore que balança, um capim que balança, ela dispara o vídeo e grava. Então você tem ali um problema às vezes de um matinho que cresceu na frente da câmera e ficou disparando a câmera, você pode encher seu cartão super rápido e perder o seu monitoramento. Então um cartão de 32 GB vai suportar aí coisa de 1000 vídeos, 900 vídeos aí de 20 segundos, então ele vai suportar bem e então ele é melhor para você não perder vídeos. A menos que você possa checar com frequência grande, né? Aí você pode se dar o luxo de usar cartões menores, mas se eu vou deixar a câmera bastante tempo lá, a minha dica é que você use cartões de 32 GB. Bom, esses cartões têm uma travinha na lateral dele, sempre fique muito atento a isso. Se você colocar a travinha para baixo, ela bloqueia e não grava, o cartão não grava. Sempre coloca para cima a travinha, e aí você vai deixar a travinha para cima, ele vai estar liberado para gravar. Já aconteceu o caso de alguém esquecer, colocar o cartão para baixo ali, a travinha, e ele não gravar. A câmera fica 4 meses lá, quando chega não tem nenhum vídeo. Outra coisa, sempre usa pilha nova, e na hora antes de fechar a câmera, você está com as pilhas colocadas na câmera, checa as pilhas, dá uma empurradinha para ver se elas estão todas fixas, porque às vezes as pilhas, você está carregando a câmera na mochila, no campo e tal, instala, não confere, a pilha sai, uma das pilhas sai, e aí você pode ter problema da câmera desligar e você perder o monitoramento também. Isso é muito importante, você checar as pilhas e o cartão. O cartão também você tem que checar o formato do cartão, né? Qual formato o cartão está gravando, se é o mesmo formato da câmera. Você checa o formato que a câmera grava e depois checa o formato que o cartão está gravando, para não ter erro de compatibilidade ali e você perder esses dados. Então você tem que sempre checar isso, o formato que a câmera grava e o formato que o cartão grava. Bom, como a gente falou naquele vídeo lá atrás, sempre você pega a coordenada onde você deixa a sua câmera, porque já aconteceu de pessoas serem substituídas durante o monitoramento, aí a pessoa coloca uma câmera no local, ela lembra onde está, mas aí não fala para outra pessoa e não tem a coordenada, aí mudou a pessoa, onde está a câmera? Perto da árvore e tal, perto disso. Provavelmente a pessoa vai ter muita dificuldade para achar, ou talvez nem ache, porque é muito difícil achar uma câmera no meio do mato se você não foi lá e você mesmo instalou, porque as trilhas são parecidas e tal.
Outro fator é que às vezes você mesmo pode ter dificuldade de encontrar. Você instalou num período de cheia, por exemplo, de chuva, que a vegetação está ali, ou então ao contrário, um período de seca que estava bem rala a vegetação, e quando vai buscar já choveu e rapidamente a vegetação recompõe e muda toda aquela paisagem ali. Você pode ter dificuldade 3 meses depois de encontrar a câmera que você mesmo deixou ali. Então assim, você precisa da coordenada para ter certeza que aquele era o ponto da câmera. Outra dica importante que eu dou é: a gente tem muito problema com roubo das câmeras, furto das câmeras, né? Na verdade, furto. As pessoas, muito caçadores, às vezes pessoas que estão andando ali, passam, ver a câmera e aí uns pegam para levar mesmo, outros pegam porque acham que deixou gravada a imagem dele, tá ali caçando e tal, não quer que seja denunciado, então eles pegam a câmera. Então você tem esses dois principais motivos aí: pessoas que não querem ser gravadas e pessoas que querem roubar a câmera mesmo. Então é muito importante tomar muito cuidado, escolher bem o local para colocar a câmera, um local onde não tenha muito risco para a câmera, não passe muita gente, né? Um local onde você possa deixar a câmera e não tenha risco, porque esse material caro, você vai comprar uma câmera dessa entre R$ 1.200 e R$ 1.700. Então você não pode deixar em qualquer lugar. Mesmo tomando todos os cuidados, você sempre corre o risco de caçador que está passando por ali, pessoas que estão andando, acabar pegando a câmera. Então isso acontece muito realmente, e é um grande problema que a gente enfrenta, mas é algo que você tem que pensar na hora de instalar a sua câmera. Sempre pensar nisso, na segurança da câmera, porque não adianta nada você colocar em um lugar onde você vai arriscar e depois de 3 meses chegar lá, a câmera não está lá, você perdeu todos os seus dados, perdeu a câmera, perdeu o seu monitoramento. Outra dica importante que eu vou dar agora é que você limpar a frente da câmera. E quando eu falo limpar, é o que? Tirar a vegetação que está ali em frente, dar uma desbastada na vegetação, porque se você deixar ali capim, folha, qualquer coisa na frente, vai balançar e vai acionar a câmera, né? Então você tem a câmera, pega ali mais ou menos até 10 metros de distância, 9. Então quando você coloca numa trilha, sempre está crescendo aqueles matinhos no chão da trilha, é bom tirar para poder não disparar sua câmera, senão vai ficar disparando a câmera ali e você vai encher seu cartão, acabar sua pilha e não vai registrar ali as peças que você precisa. Então é sempre dar uma limpada nessa vegetação mais rala, mais rasteira ali, esses pequenos capim, pequenos arbustos ali, aqueles pequenos, tem que tirar, porque senão eles vão disparar sua câmera. E sempre colocar a câmera na base de árvores mais grossas. Se você colocar em base de árvores finas, com o vento ela balança, e quando a árvore balançar, ela dispara a câmera também. Então tem câmera que fica o tempo inteiro disparando porque a árvore está balançando. Então a gente sempre priorizar colocar em árvores mais largas, com tronco mais largos, porque aí ela suporta melhor ali o vento e não balança tanto. Então para fazer essa limpeza ali, geralmente a gente usa um facão, uma foice, né? E é coisa simples, não precisa desmatar ali a área, né? Você não vai arrancar tudo ali, é só aquelas gramíneas da frente ali que vão disparar a câmera, que vão balançar na frente da câmera. É uma coisa pouca, coisa simples, não precisa de arrancar tudo que está ali perto. Outro fator importante é se você estiver instalando câmeras em locais onde não tenha árvores, né? Principalmente quando aqui no Cerrado você tem fitofisionomias ali que tem campos, né? Campo limpo, campo sujo, que não tem árvore, só gramíneas. Você vai ter dificuldade de colocar a câmera. Então a gente sempre carrega com a gente estacas, que são pedaços de madeira. A gente pega isso geralmente em restos de madeireira aí, a gente pega o facão, faz uma ponta nela e aí consegue enfincar ela na terra numa posição que a gente quer ali na trilha mesmo, sem ter árvore, coloca a câmera na estaca e filma o bicho que está passando. Então é bom sempre carregar facão, essas estacas dentro do carro. Bom, eu vou deixar outra dica aqui, que é uma coisa que a gente tem usado muito, que é recente e tal, é um adaptador para o cartão SD, cartão de memória, que a gente conecta o leitor de cartão conecta o cartão e conecta no celular. Quando conecta no celular, a gente consegue ver no celular os registros. Isso ajuda como? Você consegue levar para campo seu celular, instalar a câmera, deixar ela gravar um vídeo e olhar no celular o enquadramento do que ficou a sua câmera. Porque às vezes a gente coloca a câmera, ela fica mal enquadrada e depois quando o animal passa, corta o animal, não pega bem o animal e aí a gente perde esse registro porque não pegou legal, a câmera ficou mal posicionada. Então é uma coisa que a gente tem usado muito,
é levar para o campo esses conectores e olhar no celular o enquadramento, que a gente já sabe certinho, já sai lá, deixa a câmera sabendo que ela está gravando e que o enquadramento ficou bacana. Isso é algo que a gente não está abrindo mão. Esses adaptadores, eles são baratos, eles saem na faixa de R$50 e a gente consegue ler. Olha aí essa dica que o Leandro vai dar para vocês aí. Aí pessoal, estamos aqui recolhendo a nossa chip da nossa câmera, né, na armadilha fotográfica. É um recurso que facilita muito a gente visualizar o cartão, é a gente comprar esse leitor de cartão, ó. Ele tem vários adaptadores, né, para vários tipos de celular, iPhone, Android, né, tem o conector também que vai no computador, e a gente coloca o chip aqui, ó, da armadilha fotográfica, conecta. Cada leitor de cartão ele tem um aplicativo próprio. Você vai lá na sua loja, né, e baixa o aplicativo daquele leitor de cartão e usa. Então ele facilita muito a gente poder checar aqui as imagens em campo, né, para saber se você vai reposicionar a câmera em algum outro lugar, vai mudar de local, né. Então ele ajuda muito nessa prática. Bom, e quais animais são possíveis monitorar com câmera trap? É somente mamíferos? Não, você pode monitorar a fauna de diversos animais, a fauna de diversos grupos diferentes. Bom, e depois, deixei minha câmera, ela gravou, busquei lá e peguei os dados. E aí você vai ter que triar os dados, pegar esses vídeos. O que eu sugiro é que você trie eles da forma que você vai usar, né? Se você for, de acordo com o estudo que você for usar, você já começa a sua triagem. Já tirando ali, no arquivo você vai colocar já o nome da espécie na frente de cada arquivo, né? Você vai lá, na medida que você vai triando, abrindo o computador no seu arquivo, comecei a triar, abri o vídeo, é uma onça, mantém o mesmo nome do arquivo, mas vai lá no finalzinho, coloca um underline, onça. Mandei aqui, é uma anta, vou lá, renomear o arquivo, mando renomear, final do número do arquivo certinho, underline, anta. E aí já vai jogando para a planilha. Né? A planilha é assim, como você está vendo. Então a gente coloca lá a data. Então tem o mesmo número de câmeras, você vai ver aí as linhas com as datas. Que cada data dessa, cada uma é uma câmera. Né? Então, então no dia 3, você vai ter, se está estudando com 10 câmeras, então no dia 3 do mês tal, você tem lá 10 linhas com o mesmo número da data, que são as 10 câmeras. E lá nas colunas a gente tem as espécies, né? Então a gente vai marcando lá no dia 3, ausência e presença para aquela espécie. Isso a gente usa quando está fazendo aí estudos de inventariado de fauna, presença e ausência daquela espécie, tal. A gente usa a planilha assim. Você pode usar ela de várias outras formas, que é de acordo com a sua necessidade. Mas sempre quando for triando, o que eu te sugiro é já colocar o número da espécie, o nome da espécie na frente do arquivo, que depois, se você for precisar revisar qualquer coisa, você já tem os arquivos triados com o nome daquela espécie do arquivo, fica mais fácil de você conferir. Então a triagem, ela é muito importante que ela já seja feita organizada. Eu sei que a gente chega na euforia, às vezes, de querer ver qual é o vídeo que tem ali, mas é sempre bom você triar já colocando na frente qual é a espécie. E outro fator importante é que na triagem você sempre assiste o vídeo até o final, né? Às vezes a gente não quer pular, mas às vezes você pulando ali, não querendo assistir até o final, no finalzinho você pode perder ali a espécie que às vezes passou e vai voltar, não apareceu no começo do vídeo. Às vezes o bicho passa rápido, né? São dois indivíduos, o primeiro passa rápido, ela começa a gravar, não pega o primeiro, mas aí em seguida vem e pega outro indivíduo e tal. Então é bom sempre assistir até o final do vídeo. E aí sim você vai ter certeza que você não perdeu nada. Vai ter muito vídeo que não vai ter nada, que são disparos ali, uma ave que passou voando, um morcego que passou voando, balançou alguma coisa, então vai ter muito vídeo assim, mas é bom assistir até o final. Bom, é isso, eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui os meus contatos, fico à disposição, podem me escrever, podem solicitar alguma dúvida que tenha ficado, que eu não tenha conseguido esclarecer. Eu agradeço imensamente ao convite aí da organização do evento, ao pessoal do IFMA, e me coloco à disposição de vocês para o que precisarem. Bom, isso foi um apanhado geral, mas se vocês quiserem se aprofundar, tem muita coisa legal na literatura, dá para
para se aprofundar nisso aí. É um dos livros que eu gosto muito sobre camera traps, é esse que eu vou colocar aqui para vocês. É um livro bem legal, que trata aprofundadamente desse assunto, trata bem detalhadamente o assunto sobre camera traps, e é uma leitura que compensa, mas você tem diversos outros artigos também que falam sobre camera traps e tal. E se tiverem alguma dúvida, escreve para mim aí, eu estou à disposição, posso enviar algum material se for necessário. Muito obrigado quem assistiu e espero revê-los em breve.